Shalom, sejam bem-vindos ao canal Hebraicamente. Hoje nós continuaremos falando sobre os verbos no futuro em hebraico, no Binyan Pa'al. Para você que não viu, nós já tivemos um vídeo sobre isso na semana passada, eu vou colocar aqui no card para que você possa dar uma olhada caso você não tenha visto essa aula. E hoje nós continuaremos falando sobre esse assunto, visto que o vídeo estava muito longo, então eu dividi ele em duas partes. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão abaixo e também ative as notificações para que você possa receber os nossos novos vídeos. Então vamos lá! A próxima alteração é quando um verbo começa com a letra Aleph. Então aqui nós vamos trabalhar com os verbos dizer e comer, ambos. Então aqui nós vamos trabalhar com os verbos dizer e comer, ambos começam com a letra Aleph. Vamos ver o que ocorre com esses verbos. Uma das grandes diferenças vai ser em relação à letra Aleph na conjugação da primeira pessoa, que ao invés de utilizar a vogal E, nós vamos utilizar a vogal O. E a Aleph da raiz não aparece na estrutura. Então aqui nós utilizamos somente a letra Aleph do futuro na primeira pessoa. Em seguida, nós utilizamos então as outras duas letras da raiz, a segunda e a terceira. E a vogal A, no lugar da vogal O. Então aqui nós teremos como conjugação Ani Omar e Ani Ochal. Ani Omar e Ani Ochal. Todas as demais conjugações serão utilizando também a vogal O. Então, neste caso, para qualquer conjugação com os verbos que começam com Aleph, nós teremos a vogal O. Então, aqui, por exemplo, nós temos tomar e tochal, tomri e tochli. Aqui a letra Aleph não vai possuir nenhum som, então ela não vai fazer nenhuma diferença em como a palavra vai ser pronunciada, em como o verbo vai ser pronunciado. Então aqui nós temos to, em seguida tomar, tochal, tomri, tochli. Na terceira pessoa nós teremos iomar, iochal, tomar e tochal. No plural, mais uma vez com a vogal O. Então, nomar, nochal. Aqui a segunda pessoa, tomru e tochlu. E na terceira pessoa, iomru e iochlu. Aqui mais uma vez a nossa tabela, nos mostrando como fica a forma dos verbos. Então, se nós olharmos para a estrutura, nós vemos que na maioria deles a gente usa sempre uma letra no começo e a raiz ela permanece da mesma forma. Então aqui nós temos todas as letras da raiz e a inicial com a letra Nun, aqui com a letra Tav e também os acréscimos no final, aqui por exemplo com a letra Vav ou com a letra Yod na conjugação feminina. Isso não ocorre, por exemplo, na primeira pessoa singular. Neste caso, a letra Aleph do verbo não aparece, apenas a letra Aleph da estrutura do futuro. Então aqui nós temos Omar e Ochal, em que não teremos a letra Aleph da raiz do verbo. Agora nós vamos ver verbos cuja raiz termina com a letra Rei. Aqui nós voltamos a utilizar a vogal E na primeira pessoa, na conjugação da primeira pessoa, porém a diferença está aqui. Ao invés de usar a vogal O, como por exemplo no verbo ertov ou o verbo evod, nós vamos utilizar a vogal E, tendo assim os verbos e e este, que respectivamente significam ver e beber, conjugados, claro, no futuro. Então, eu verei, ani e, eu beberei, ani este. Então aqui a diferença se dá justamente na segunda letra da raiz, na letra anterior à letra rei, em que nós teremos a vogal E e não a vogal O.
Na segunda pessoa, nós voltamos a utilizar também a conjugação com ti, como nós vimos no verbo tirtov, por exemplo. Porém, nós continuamos utilizando a vogal E aqui. Então, nós teremos tir-e, tiste. A mesma coisa com a conjugação feminina, tir-i e tishti. E notem que a letra rei não aparece na conjugação feminina na segunda pessoa. Na terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, nós teremos ir-e e iste, muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Então, tir-e, ata tir-e, você verá. Ele verá o ir-e. Então, nós substituímos a letra tav pela letra iod. E na conjugação feminina, que vai ser exatamente a mesma da segunda pessoa masculina. No plural, nós teremos ni, nir-e e niste. Aqui, vocês, né, a segunda pessoa no plural, tir-u e tishtu. Aqui, mais uma vez, a letra rei não aparece, a terceira letra da raiz não vai aparecer, e nem mesmo na terceira pessoa. Então, ir-u e istu. Então, aqui nós podemos ver na tabela que também a gente vai ter na escrita apenas as letras que vão fazer diferença no começo. Então, aqui nós temos er-e, nir-e, tir-e, tir-u. E, em alguns casos, a terceira letra da raiz, ou seja, a letra rei, não vai aparecer quando nós tivermos, por exemplo, a conjugação plural. Todas as conjugações no plural que não são a primeira pessoa. Então, tirando a conjugação de nós, nachnu nireh, as demais não terão, no plural, não terão a letra rei, porque ela vai ser tirada e nós teremos a letra vav no final. Então, tir-u, ir-u, e também na conjugação feminina, aqui, tir-i. Nosso próximo caso são os verbos terminados em het ou ein. Nós vimos nos vídeos anteriores que essas letras geralmente causam mudanças quando elas estão no final de um verbo. Então, geralmente elas são realmente diferentes de outras conjugações e nós vamos ver um pouco do que acontece quando elas estão no final da raiz. Então, aqui nós estamos utilizando os verbos saber e enviar, yadá veshalar, e nós vamos conjugar eles no futuro, na primeira pessoa. Aqui nós continuamos tendo a letra Aleph com a vogal E, e a mudança ocorre mais uma vez na segunda letra da raiz, que vai ter a vogal A, no lugar da vogal O. Então aqui nós teremos Edá e Eshlach. Aqui em relação ao verbo Edá, nós vemos que aparecem apenas duas letras da raiz. A letra Yod não aparece. Isso ocorre com verbos que possuem a letra Yod no começo, e na conjugação do futuro essa letra não aparece. Então, já que o verbo Eshlach segue exatamente essa estrutura. Então aqui nós temos a vogal E, nós temos a letra Shin com a Shva, Esh, depois a letra Lamed com a vogal A e a letra Het. Então, Eshlach. Segunda pessoa, Tedá e Tishlach. Então aqui mais uma vez o verbo saber não segue exatamente essa estrutura, mas sim parte dela. Então aqui nós não temos essa letra da raiz, que é a letra Yod, que vai estar aqui, ela não é utilizada no futuro, ela não aparece. E também a vogal I se transforma em vogal E. Então aqui nós temos Edá na primeira pessoa e Tedá na segunda pessoa. E o verbo enviar nós teremos Tishlach. Na conjugação feminina nós temos Tedi e Tishlechi. Aqui na terceira pessoa nós temos Yedá. Aqui a letra Yod que aparece não é do verbo, mas sim da estrutura do futuro, né? O marcador de futuro. Lembrem-se que cada pessoa no hebraico vai ter um marcador no futuro. Então, da primeira pessoa, ou seja, eu,
vai ser a letra Aleph, da segunda pessoa vai ser a letra Tav, da terceira pessoa vai ser a letra Yod. Então aqui nós temos Yedá e Ishlach. E aqui a conjugação feminina, que vai ser exatamente a mesma da segunda pessoa. Tedá e Tishlach, segunda pessoa masculina. No plural nós temos Nedá e Nishlach, Ted'u e Tishlechu, e Yedu e Ishlechu. Então aqui nós temos mais uma vez a nossa tabela, e uma diferença importante desses verbos é que o final vai ser sempre com A. Então a última vogal vai ser a vogal A. Então, Ani Edá, Ani Eshlach, Atá Tishlach, Anachnu Nishlach, e assim por diante. Claro que quando tivermos os plurais, ou a conjugação feminina na segunda pessoa, a última vogal vai ser U ou I. Então, Atem Tishlechu e At Tishlechi. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário, não esqueça de escrever aqui abaixo nos comentários. E também não se esqueça de baixar o material que foi utilizado neste vídeo.